Olá! Como estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e nós vamos fazer a correção da semana 3 do PET 3 do segundo médio. Mas antes, eu vou correr com vocês o olho aqui na matéria. Meu conselho? Tentem acompanhar a explicação, pausem o vídeo, tentem fazer o conteúdo e depois retornem comigo. Vamos lá? Vamos nessa! Semana 3, né? A gente vai trabalhar aqui com trigonometria no triângulo retângulo. Gente, é a mesma matéria do nono ano, a semana 3 do nono ano. Então, primeiro, né? Um triângulo, ele é retângulo quando ele tem um ângulo de 90 graus. E aí, uma coisa importante pra gente saber é que quando a gente tem o triângulo retângulo, o lado maior, que é o lado oposto ao ângulo de 90, é chamado de hipotenusa do triângulo, e os outros dois lados menores são chamados de cateto. Então, ele fala isso aqui, ó, A, B e C, sendo que o lado A é a hipotenusa. Sempre será oposto ao ângulo reto. Então, quando você tiver dúvida, é só colocar o lápis aqui no ângulo de 90 e puxar. Onde chegar é a hipotenusa. E aí, trabalhando com semelhanças de triângulo, a gente chega a essa conclusão aqui, que é o que eu quero com vocês, tá? Que é o quê? Deixa eu falar aqui da semelhança primeiro, né? Vamos lá. Aqui foi feito, a gente conseguiu aqui fazer um desenho, a gente conseguiu não, o Estado, eles fizeram um desenho aqui. E a gente tem esse triângulo AC1B1, que é semelhante a AC2B2, que é semelhante a AC3B3, que é semelhante a AC4B4. Por que eles são semelhantes? Todos eles têm um ângulo de 90 graus aqui. O ângulo θ é um ângulo comum a todos eles. Então, obrigatoriamente, o terceiro ângulo vai ser igual. E aí é uma das características dos triângulos, né? Uma das coisas que a gente olha para ver se os triângulos são semelhantes. E aí, o que foi feito aqui? Olha, pegou aqui o B1, B1C1, que é esse lado aqui, sobre A1C1, B2C2 sobre A2C2, B3C3 sobre o AC3, B4C4 sobre o AC4. E chegou-se ao mesmo valor, tá, gente? São semelhantes, a razão é igual. E aí, o que a gente tem aqui com isso? A gente também pode fazer o quê? O A1, o C1B1 sobre o AB1, o C2B2 sobre o AB2, o C3B3 sobre o AB3, o C4B4 sobre o AB4 e também o AC1 sobre o AB1, o AC2 sobre o AB2 e assim sucessivamente. E esses valores vão ser constantes, tá? E aí, o que a gente conclui então disso? Que o seno desse ângulo aqui, porque quando a gente trabalha com trigonometria, a gente tem o que? A gente vai relacionar o ângulo, que é medido em graus, com os lados do triângulo. E aí, para a gente fazer trabalhar com essas duas situações, a gente trabalha com algumas razões que são trigonométricas. Então, o que a gente tem de razão trigonométrica aqui? O seno do cateto do ângulo beta, ele é o cateto oposto ao ângulo beta. Então, quem é o oposto ao beta é quem está de frente, sobre a hipotenusa do triângulo. Então, o seno de beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do beta é o cateto adjacente. O cateto adjacente é aquele que está junto do beta. Então, vai ser esse aqui, ó, o 4 sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente ao ângulo. Bom, gente, se a gente pensar aqui, se eu desenhar aqui, um ângulo alfa, o seno do alfa vai ser o cateto oposto a alfa, que é 4, sobre a hipotenusa do triângulo, que é 5. Esse seno que eu encontrei tá aqui, ó, é o cosseno do beta, que é 4 sobre 5. O cosseno do alfa é o cateto adjacente ao ângulo alfa, que é 3 sobre 5, que é o seno do beta. Ó o beta aqui. E a tangente do alfa vai ser o cateto oposto, que é 4, sobre o cateto adjacente, que é 3. Então, vai ficar o inverso. Por que eu tô falando isso? Porque o alfa mais o beta são ângulos complementares, são ângulos que somados dão 90 graus. E quando isso acontece, o seno de um é o cosseno do outro. Tá bom? E as tangentes são inversas.
E aí a gente tem alguns ângulos que são os ângulos notáveis, que são importantes a gente decorar. Tô olhando aqui para ver se ele passou para vocês. E os outros ângulos é impossível da gente decorar. Então, os ângulos notáveis são os ângulos de 30, de 45 e de 60 graus. Tem uma tabelinha bem fácil da gente fazer, pelo menos para vocês decorarem o seno e o cosseno, que é você colocar 1, 2, 3 e volta sobre 2, sobre 2, sobre 2 e tira a raiz. O 1 não precisa colocar a raiz, porque raiz de 1 é 1. Cosseno, 3, 2 e 1, sobre 2, sobre 2, sobre 2 e volta colocando a raiz. Então, olha, de trás para frente. A tangente, ela pode ser seno sobre cosseno, então a tangente ela fica um pouquinho diferente, ó. Essa tabelinha é legal saber fazer, tá? Que a gente tem aqui o seno, o cosseno dos ângulos que são chamados de ângulos notáveis, que são os ângulos que a gente normalmente trabalha mais. Os outros, se eles forem trabalhados, eles serão, a medida do seno, do cosseno e da tangente não será dada. Então vamos aqui, ó. Calcule os valores do seno, do cosseno e da tangente do ângulo beta do triângulo retângulo abaixo. Então, o que a gente vai saber, ó? O que a gente precisa? O seno do beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do beta é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente do beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí a gente tem o beta aqui. Então vamos lá. O 4,1 está de frente para o beta. Então 4,1 é o cateto oposto. O 10,2 está de frente para o 90. Então quem está de frente para o 90 é a hipotenusa. Então o 9,4 vai ser o cateto adjacente. O ângulo ele é sempre formado pela hipotenusa e pelo cateto adjacente a ele. Aí agora eu vou achar aqui, vou colocar aqui, seno de beta. Aí o seno é quem? Cateto oposto. Quanto é o cateto oposto dele? 4,1. Sobre quem? Hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa? 10,2. Bom, eu vou dividir esse 4,1 por 10,2. Vou esquecer a vírgula, porque eu tenho a mesma quantidade de casas decimais, colocar um zero e uma vírgula aqui. E aí agora a gente vai ver por quanto que a gente vai multiplicar. Eu acho que a gente pode multiplicar isso por 4. 4 vezes 2 dá 8, para chegar até 10 faltam 2, vai 1. 4 vezes 0 é 0, mais 1 é 1 para 1, nada. 4 vezes 1, 4 para 4, nada. Se eu quiser continuar aqui, coloco mais um 0, não dá para dividir, coloco um 0 aqui. Coloco outro 0 aqui. E aí a gente teria 200 dividido por 102. E aí 200 por 102 a gente vai ter aí um valor 1, né? Porque 2 vezes 102 já daria 204. Então, a gente não precisa ficar aproximando isso toda a vida, ele deu pra gente os valores com uma casa decimal, eu vou colocar 0,4 ou 0,40, tá bom? Eu vou esquecer o 1, ele é menor do que 5, eu não preciso aumentar nada, eu só esqueço. E eu vou pagar a continha que eu fiz. E aí a gente vai fazer a mesma coisa agora para o cosseno. O raciocínio é o mesmo. Quem vai ser o cosseno do beta? Cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? 9,4. Dividido pela hipotenusa, que é 10,2. Então, a gente vai dividir o 9,4 por 10,2. Vou esquecer aqui. Não dá para dividir. 0, 0, vírgula. Eu acho que agora cabe um 8, né? Não, deve caber um 9. Vamos ver se cabe 9. 9 vezes 2, 18. Para 20 são 2, vão 2. 9 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Para 4, 2. E 9 vezes 1, 9. Para 9, nada. Coloco um 0 aqui. 220 vai caber 2. 2 vezes 102 dá 204, né? Então, a gente vai ter um resto aqui de 16. Aí, se eu quiser dividindo, continuar, eu posso. Mas eu vou aproximar isso para 0,92. E vou fazer a tangente. Tangente do beta é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Ó, 4,1 sobre o cateto adjacente, 9,4. Então, 4,1 dividido por 9,4. Então, ó, esqueci as casas decimais, não dá para dividir, coloco 0, 0,
E aí, 5 vezes 9 é 45, então aqui é 4, não vai ser 5, vai ser 4. Aqui era 41, né? 4 vezes 4 são 16, para chegar até 20 faltam 4, vão 2. 4 vezes 9 são 36, 36 mais 2 são 38. Para chegar até 41 está faltando 3, e aí eu coloco mais um 0 aqui. Aí a gente sabe que caberia 3. 3 vezes 4 são 12 para 20, faltam 8, vão 2. 27 mais 2, 29 para 34, 5. Colocaria mais um 0, teria 6, eu vou aproximar isso para 0,44, porque o 6 é maior do que 5, como eu vou abandonar ele, eu aumento uma unidade aqui. Se for menor, eu simplesmente esqueço, como eu fiz anteriormente, e se for 5, geralmente a escolha é minha. Então, fizemos a primeira questão. Bem tranquilo, né? Bem fácil. O que vocês acharam? Importante aí, gente, é lembrar das regrinhas, tá? Seno, cosseno e tangente. Eu tenho dificuldade de decorar, então eu sempre escrevia e eu sempre falava. Eu gravo muito o que eu falo, o que eu ouço, o que eu me ouço falando. É o que mais me ajuda. Questão 2. Sabendo que o valor do seno do ângulo A do triângulo retângulo abaixo é 0,75, eu já vou colocar isso aqui pra gente, ó. Seno de A é 0,75. E que o valor do seu cosseno e o cosseno de A é 0,66. Calcule, letra A medida do lado X. Vamos lembrar de novo, quem é o seno? Seno do A é o cateto oposto ao ângulo A, dividido pela hipotenusa. O cosseno do A é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente do A é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí, o que a gente tem aqui agora, né? Eu quero achar o X e o Y. E aí, se eu olho para o A, o X, ele está oposto ao A. Então, ele está de frente para o A, então ele é o cateto oposto. O Y está junto do A. Aí eu fico na dúvida, ele é o adjacente ou ele é a hipotenusa? Mas aí eu vejo que quem está de frente para 90 graus é o 7. Então, o 7 é a hipotenusa. Logo, meu Y vai ser o cateto adjacente. E aí eu pergunto, né? Ele quer na letra A o valor do lado X. Então, o que eu vou fazer? O X é o cateto oposto e o 7 é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é o seno, então eu vou colocar seno de A é o cateto oposto, que é X, sobre a hipotenusa, que é 7. Seno do A, 0,75. Então, 0,75 é igual a X sobre 7. Multiplicando cruzado, X é igual 7 vezes 5 são 35, vão 3. 7 vezes 7, 49, mais 3, 52. Duas casas. Então, X vale 5,25. Aí, na letra B, ele quer a medida do lado Y. Então, letra B, a gente vai usar cosseno do A. Por quê? Porque o Y é o cateto adjacente. Então, cosseno do A é o Y sobre 7. E aí, o cosseno do A é 0,66. Então, eu troco cosseno de A por 0,66 e coloco o Y sobre 7. Multiplico o cruzado. 7 vezes 6, 42, vão 4. 42 mais 4, 46. 1, 2, 1, 2. E aí, na letra C, ele quer o valor da tangente do ângulo A. A tangente do ângulo A, ela vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, ela vai ser aqui X sobre Y. Ou seja, vai ser 5,25 sobre 4,62. E aí, só fazer a divisão. Vou deixar com vocês essa divisão, tá bom? E a gente vai para a questão 3, que é a última questão. O mestre de obras está fazendo um telhado colonial e precisa seguir a regulamentação em relação ao seu caimento, conforme ilustrado na figura abaixo. Nesta figura, temos a relação entre o comprimento da base do telhado e a altura que ele deve ter. Considerando que este telhado deve formar um triângulo retângulo e as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente, explique com cálculos o valor em percentual descrito em cada um dos exemplos citados. Então, a gente tem aqui o caimento mínimo, ó. Primeiro aqui a gente tem 3 metros, 25%, a gente tem aqui 0,75 metros, 4 metros aqui e 1,06 metros aqui, 27%, e assim vai.
Então vamos de novo. O mestre Jobs está fazendo um telhado colonial e precisa seguir a regulamentação em relação ao seu caimento, conforme ilustrado na figura abaixo. Nessa figura temos a relação entre o comprimento da base do telhado e a altura que ele deve ter. Então a base dele e a altura que ele deve ter. Considerando que este telhado deve formar um triângulo retângulo, as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente, explica com cálculos o valor percentual descrito em cada um dos exemplos. Então vamos fazer aqui, ó, um triângulo aqui. Seria mais ou menos isso aqui, tá? Vocês sabem que eu risco mal pra caramba, né? Eu desenho muito mal. Mas a gente tenta fazer o melhor, né, gente? Melhorou um pouquinho, né? Então, ó, ele falou que aqui é o comprimento, né? Dele, a relação entre o comprimento da base do telhado e a altura que ele deve ter. Então, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. A base dele aqui, a gente tem uma base de 3 metros. A base do nosso telhado, a gente tem aqui um triângulo, que é um triângulo retângulo. Então, gente, meu desenho aqui tá meio feio, mas o que a gente tem, então? Esse lado aqui mede 3 metros, esse lado aqui mede 3 metros, e essa altura mede 0,75. Então, o que a gente tem aqui? Né? Essa altura dividido por esse comprimento, ou seja, 0,75 dividido por 3. Vou fazer a divisão com vocês aqui para o primeiro. Eu igualo as casas decimais. E aí a gente esquece a vírgula, né? Esse zero perdeu o valor, coloco um zero aqui para conseguir dividir. Corto aqui, 75 por 3 dá 2, 2 vezes 30 são 60, né? Vão sobrar 15, mais um zero aqui. 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 25%. E foi esse raciocínio que foi feito em todos os triângulos, tá, gente? A mesma coisa. Eu vou pegar aqui uma outra cor. A gente faz aqui, ó. Seria a mesma coisa. Seria 4 e aqui seria 1,08. E aí o valor que né, foi dado pra gente aqui é 1,08 dividido por 4. Que vai dar aí 0,27, que é a mesma coisa que 27%. Gente, esses valores ele fala pra gente assim, né? Considerando que esse telhado deve formar um triângulo retângulo, as relações trigonométricas seno e cosseno. Explique com cálculo o valor percentual descrito em cada caso. Então, o valor percentual escrito em cada caso é a razão entre os catetos. Vamos pensar aqui, ó. Né? Se a gente tem um ângulo alfa aqui, cateto oposto, cateto adjacente, deu a nossa razão aí, tá bom? E aí vocês podem fazer isso com todos os triângulos que estão desenhados aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu like. Compartilha, se inscreva no canal se você ainda não tá aqui. Ficou com dúvida, coloca nos comentários que vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem. E se você ainda não conhece o canal do Tio Marcos, está fazendo as correções em português, corram lá que ele vai gostar muito de saber que vocês estão indo lá no canal dele. Tá aguardando vocês lá. Tchau, gente. Até breve.